Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos hoje aqui no dia 6 de novembro de 2020, às 19 horas e 11 minutos, iniciando a gravação deste meu encontro com meus queridos amigos e alunos do sexto período noturno do curso de Direito da ProMinas. Ainda estamos aqui nos encontrando nessa modalidade remota por conta dessa pandemia do coronavírus, mas em momento algum isso nos impediu e não nos irá impedir de dar continuidade na nossa caminhada. Por isso, vamos seguir firmes aqui. Conforme comunicado a todos os presentes, esse encontro está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas como um estudo dirigido não avaliativo, perdão, lá no pincel atômico. E também vou estar disponibilizando para os meus alunos da ProMinas e para todos os meus alunos lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Ô, gente, você já seguiu lá? Já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu? Já ativou o sininho de notificação? Tá bom, eu vou olhar. Eu quero ver um tanto de inscrito hoje. Aí do não, professor, não vi, não. Vocês estão vendo vergonha? Quero lá para a gente conseguir difundir esse conhecimento. Brincadeiras à parte, em relação a esse encontro, desde hoje à tarde já está disponibilizado para vocês, os alunos da ProMinas, um material de apoio, que é o que vem falar da matéria nova, a gente vai tratar aqui. No que diz respeito ao nosso encontro, só para a gente relembrar, na aula passada, o que nós tratamos, pessoal? Penhora. Vocês lembram disso? Penhora. Penhora é show de bola, sim ou não? Show de bola. Para que serve a penhora? Vamos dar um exemplo. Começo sempre com os exemplos, estou dando muito exemplo com a Maria Tereza. Maria Tereza sempre aí com a câmera ligada, daqui a pouco Maria Tereza vai falar, Eduardo, que é isso? Direitos autorais, ué. Toda hora, né, Maria? Citando aqui, vou citando, qualquer coisa fala comigo, não, Eduardo, cita outro. Aí a gente vai vendo. Ligando as câmeras, a gente vai citar. Em relação à Maria que está me ajudando aqui, vamos imaginar que a Maria está me devendo, tem um título executivo judicial, extrajudicial, comecei a execução, como é que eu faço? Eu uso a penhora para ir lá e pegar o patrimônio. Vocês lembram que eu falei um tempo atrás, Maria não quis contar para a gente, só que aquele móvel atrás dela é todo de ouro, né? Nós conversamos isso. Vocês lembram de? Ela banhou ele a madeira, mas ela está querendo enganar a gente, é de ouro. Vocês lembram aquele exemplo que a gente tinha falado? Fala. Aí eu descobri que é o ouro, vou lá pegar. Pessoal, para que serve a penhora? A penhora em si não quer dizer que a Maria perdeu o patrimônio. Entenda isso. Fui lá e peguei esse imóvel atrás da Maria, que é de ouro. Peguei, pá. Maria perdeu o patrimônio? Sim ou não? Ainda, ainda não. Exatamente, Juliana. Exata. Por quê? A penhora é assim. Vamos imaginar que aqui vem a ser o bem. Peguei o bem. Tá aqui. Coloquei aqui. Tá na mão da justiça. A tendência é que Maria venha a perder esse patrimônio? Sim. Tem como ela não perder? Tem. Mas já está na mão de quem? Da justiça, do poder judiciário. Isso é a penhora. Maria está aqui toda descolada. Opa! Ô, gente, os exemplos visuais nessa pandemia são maravilhosos, né? Uma garrafa mexendo e pegando. Ô, gente, vamos sentir falta. Mas voltando aqui, entender que a penhora tem esse grande objetivo de já dar uma segurada em algum patrimônio para Maria não querer vender. Maravilha. Ah, Eduardo, mas tem fraude contra credores, tem fraude de execução, é ata tentatória à dignidade. Ô, gente, o povo tá nem aí para nada não, moço. Vamos imaginar que Maria só estava com esse imóvel aí de ouro, mas não tem nada mais no nome dela, não tem mais nenhum outro patrimônio. Ela vem e fala assim, tá bom, pode me condenar, hein? Condenem litigância de má-fé, condenem ata tentatória, tá nem aí. Isso é triste, mas acontece muito, vocês sabiam disso? Por quê? Tem pessoas que não têm medo, por exemplo, não têm receio de ter um nome restringido, de ter negativado o nome, de ter protestado, tem gente que tá nem aí. Então, a penhora serve para te dar uma segurança. Só para lembrar, na ordem, quem vem primeiro lá na penhora? Os veículos ou os semoventes? E aí?
Sangue de Jesus. Nós vimos isso, professor? Vimos não, né? Nós vimos, gente. Nós vimos a lista lá. Para disso. Onde que está essa lista? No artigo 835 do CPC. Nós vimos ela. Eu sei que vocês estão fingindo que não está. Estou fingindo aqui que eu não estou lembrando. Eu sei disso. Tá bom, tá bom. Vamos então lá falar. Os veículos de via terrestre estão no inciso 4. Os semoventes estão no 7º. Por que eu estou dando isso? Isso aí cai em prova? Gente, difícil, mas é só para você lembrar que existe uma ordem. Como também, me fala aí algo que é impenhorável. Tirando casa, né? Aliás, a Maria falou, aliás, já pegou a pegada aí, gostei, viu? Top. Mas falando dentro do texto da lei, a gente acha, eu só estou... Isso nós já vimos, pessoal. Lá no artigo 833 do CPC, aquelas questões... Salário. O quê? Salário. Perfeito. Vocês lembram também a questão de aliança, bens móveis que estão na residência, que não são de alto valor ou que não tem mais de um, vocês lembram disso? A questão de vestuário é impenhorável, salvo se for de elevado valor, aí pode penhorar. A questão de seguro de... Objetos de uso para trabalho. Profissional, perfeito. É isso mesmo. Além de salário, tem outro também que muita gente nem sabia, mas ficamos sabendo o que é poupança. Vocês lembram disso? Um detalhe, vocês já sabiam que a poupança era impenhorável até 40 salários mínimos? Ou não? Não. Tem muita gente que não sabe. E por isso que eu falo, gente, o conhecimento, ele liberta. Por que eu falo isso? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai conhecendo e vai se libertando das amarras que a própria sociedade nos impõe. Eduardo, então eu vou colocar todo o meu dinheiro na poupança. Cuidado, porque se passar de 40 salários mínimos, aí pode ser piorado. O que não pode é o limite de 40, tá bom? Nós ainda não estamos no ramo do direito, ainda não vamos chegar lá. Vamos chegar, já estão chegando. Gente, já estão aqui na caminhada. Vocês estão, eu vou falar a verdade, vocês estão sabendo mais processo hoje do que eu mesmo, de tanto vocês estão estudando, eu estou de olho em vocês. É a poupança acima de 40 salários mínimos, né? A gente quer ter muito mais de 40, né, Julia? Muito, muito mais. Aí a gente não vai preocupar com a execução, porque a gente vai estar paga nas contas. Concorda comigo? A gente quer até 40 milhões. Aí a gente vai estar pagando tudo. Mas, meus amigos e minhas amigas, em relação aqui à nossa caminhada, falando de tudo isso, falando do local onde se faz a penhora, a forma que se faz, falando até daquela questão do oficial de justiça pedir para arrombar, vocês lembram disso? Sangue de Jesus. Vamos lá, então. Agora, nós vamos falar de uma situação que eu comecei a falar e já falei assim, é possível, mas nós vamos falar no próximo encontro. Posso modificar a penhora? Vocês se lembram que, lá para os finalmente do nosso encontro passado, eu falei assim, uma das coisas importantes que acontece na penhora é dar conhecimento ao executado. Vocês lembram disso? Dar conhecimento como? Na pessoa do seu advogado, salvo se o executado estava lá presente. Eu até brinquei, eu não lembro com quem eu dei o exemplo, eu falei assim, imagina, o Juliano está lá no momento da penhora. Eu preciso dar conhecimento para Juliano, gente? Para quê? Só para falar, você não estava lá vendo, não? Lógico que não, nesse caso não, mas se não tiver, tem que dar conhecimento sim. Até nós falamos da peculiaridade do cônjuge, do companheiro, vocês lembram disso? Do esposo, da esposa, tem que dar conhecimento para ele, porque é igual eu falei, imagina, acho que eu falei eu e a Roberta, se não estou equivocado. Eu e ela temos um patrimônio, eu gastei tudo com uma dívida minha. Posso pegar o patrimônio meu e dela? Tem que intimá-la, porque aí tem que conversar, vamos ver se é ou não. Aí até lembramos rapidamente daquela questão da responsabilidade secundária. Maravilha, deu conhecimento. Aí a pergunta que eu falei para vocês. Existe a possibilidade de modificar a penhora? Vamos dar um exemplo. Penhorei o carro da Fernanda. O carrão, a Fernanda tem um carrão. Vamos imaginar. Que carro? Um carro top. Sucesso, uma Ferrari. Ferrari vermelha. Ó, curiosidade, viu? Você sabia que para você comprar uma Ferrari, você tem que ter o mesmo valor do carro em dinheiro comprovado? Porque senão eles não te vendem a Ferrari? Por quê?
que ela só vende o carro para quem tem condição financeira de manter o carro. Porque eles se preocupam tanto com a qualidade que até o depois eles se preocupam. Ó, pra você ver. Eduardo, é por isso que você ainda não tem uma Ferrari? Não, eu não quero mesmo, viu, gente? Não quero. Aqui, ó, e a lágrima descendo aqui no rosto. Eu nem queria mesmo se povo fazer essas bestagens, né? Brincadeiras à parte. É realmente um momento de grande emoção. Imagina se o professor que vos fala chegasse lá na Ferrari. Que é isso? A gente ia ter aula onde? Ao redor da Ferrari. Vocês ficarem olhando a Ferrari. Eu daria aula assim. Cadê a aula? A turma de Eduardo tá ali na Ferrari de Eduardo. Olha que emoção. Você tá doido. Vamos pensar, né? Vou jogar pro universo. Vai que um dia isso acontece. Deus é mais. Pessoal, mas vamos imaginar que Fernando tem uma Ferrari. Piorei a Ferrari. Só que Fernando tem 18 caminhões além da Ferrari. Fernando tá rica demais, não tá? Tá, mas eu piorei a Ferrari. Eu quero a Ferrari, gente. Meu sonho. Era eu queria a minha Ferrari lá. Pode mudar, penhora? Essa é uma dúvida. O artigo 847 começa a bater um papo sobre isso. Fala que o executado pode, no prazo de 10 dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que ele seja menos oneroso e que não lhe trará prejuízo ao exequente. Não trará prejuízo ao exequente e é menos oneroso. Vocês lembram daquele princípio da menor onerosidade? Que é base da execução? Que eu falei lá, acho que foi no primeiro encontro, ou no segundo encontro que nós tivemos esse semestre. Execução não é vingança privada, né, gente? Execução é o cumprimento da lei. No caso aqui, vamos imaginar que a Fernanda falou que a Ferrari é o carro que ela mais gosta. A família dela anda na Ferrari, e aí ela vai e entrega 3 caminhões no valor da Ferrari, por exemplo, e fala assim, ó, você piorou minha Ferrari de 600 mil. Eu quero que troque, excelência, para 3 caminhões de 200 mil cada. É o mesmo valor, só que vai me ser menos oneroso, que eu gosto da Ferrari. E outra coisa, eu também tenho outros patrimônios. Se esses carros eventualmente forem vendidos, esses caminhões, e mesmo assim não conseguir, pega mais, eu tenho outros veículos. Eu só não quero que pegue a Ferrari, porque Fernando, o sonho da vida dela era ter uma Ferrari. Quando ela comprou essa Ferrari, foi o momento mais emocionante da vida financeira dela. Ela não quer tirar essa lembrança. Pessoal, a gente está dando um exemplo aqui, lógico que esdrúxulo, né? Mas eu vou dar um exemplo mais simples. Imagina que eu tenho 2 motos e um carro. Penhora meu carro, eu tenho família. E a moto é no mesmo valor, as 2 motos seriam o mesmo valor do carro. Eu viro para o juiz e falo assim, excelência, eu tenho uma família. E na moto eu não consigo levar todo mundo, no carro eu consigo levar. Então eu prefiro que pegue minha moto, as 2 motos. Entendem? Por quê? Porque existe a possibilidade, por isso até o executado ele é intimado. Para uma das situações ele vem aqui manifestar pedindo eventualmente substituição da penhora. Tá bom? E o juiz? O juiz só vai autorizar essa substituição se tiver alguns requisitos cumpridos pelo executado, por óbvio, tá bom? O executado ele vai ter que provar 5 questões. Estou colocando para vocês aí os 3 primeiros. Agora eu vou colocar os 2 últimos, um instante. Que eu gosto de colocar aí para vocês irem seguindo, irem acompanhando. Já tá aí os 5, não tá? Ó, quem chegou aí com a câmera ligada, gostei. Renata, gostei. Renata e Maria Tereza são meus exemplos. Boa noite. Todos os exemplos que eu estou dando, eu estou falando, Renata, Maria Tereza, porque eu leio mais rapidamente aqui. Show de bola. Todo mundo aí com seu copo transparente, né? O meu hoje é sempre transparente, então, sangue de Jesus, não é água mesmo, viu, gente? O professor seu já é meio doido naturalmente, né? Não seria tão interessante misturar qualquer outra questão. É água de Salinas. Opa, aí, vixe, Fred, o que é isso? Imagina, começa a aula e no final, e aí, gente, como é que tá a aula? Cuidado, não, a água de Salinas, a mineral é show de bola, a outra também é show de bola, mas é meio perigosa, viu? Tem que ter muito cuidado. Você quer que ela te oferecer e tá com vergonha, mano. Pode você ver? É isso mesmo. Aqui, ó, Antônio, o exequente também pode pedir a modificação do bem piorado? Antônio, daqui a pouquinho nós vamos falar, mas ótima pergunta, tá bom? Vamos primeiro falar quando o juiz vai deferir aqui essa substituição da penhora. Tem que comprovar as respectivas matrículas e registro da certidão daquele bem, se ele for imóvel.
Tem que descrever os bens móveis e as características e onde se encontram quando se tratar de bem móvel, descrever os semoventes e os dados, sinais, quando se tratar de uma penhora de semovente, identificar quais os créditos ou mesmo atribuir o valor dos bens que são indicados à penhora para individualizar aquela situação. Aí, tendo esses detalhamentos, o juiz vai analisar e verificar pela possibilidade de fazer a substituição da penhora. O parágrafo 2º, por sua vez, fala que quando é requerida a substituição, o executado deve indicar onde se encontram os bens e exibir a prova da sua propriedade para que consiga facilitar a realização daquela penhora. Ué, é lógico, né? Vamos imaginar, a Renata penhorei o carro dela, ela vira e fala, eu quero que substitua a penhora pelas minhas motos. Ô, Renata, cadê suas motos? Não vou falar. Ué, Renato, tá achando que o povo é besta? Aí não, se vai substituir a penhora, lembre-se que não pode ter nenhum prejuízo para o exequente. Se ela quer tirar de um carro que já está na mão do Poder Judiciário, entregar, vamos dar exemplo, 2 motos, ela tem que falar onde as motos estão. Porque se, aí imagina, eu devolvo o carro para ela, na hora que eu vou procurar as motos elas desaparecerem, aí seria muito fácil enganar o Poder Judiciário. Então, por isso, na hora que o executado pede, ele tem que deixar aqui tudo detalhado, inclusive o local onde aquele novo bem está. Tá bom? No que diz respeito aqui à questão da substituição também, o parágrafo 3º fala que o executado somente pode oferecer bem imóvel em substituição caso tenha expressa anuência do cônjuge, salvo se tiver separação absoluta de bens. Imagina, eu substituo o bem e coloco a casa minha e minha família. Aí minha esposa vem e fala, você tá ficando doido? Ué, aí não. Só é permitido entregar bens imóveis, se a pessoa for casada, se tiver anuência do esposo ou da esposa, do companheiro ou da companheira. Até para evitar aquela questão de pegar a parte daquele outro membro daquele casamento. Tá bom? Detalhe, não basta pedir, porque o parágrafo 4º, perdão, fala que o juiz vai intimar o exequente para manifestar sobre o requerimento da substituição do bem penhorado. Que pode ser também que na hora que a Renata pediu para trocar o carro pelas motos, eu viro e falo, calma aí, excelência, um minutinho. Renata está falando que as motos dela são maravilhosas e ela pegou a tabela FIP, juntou aqui e é o mesmo valor do carro. Mas, excelência, a moto de Renata nem roda tem. Como é que eu faço? Tá só a carcaça da moto. Você entende que eu tenho que dar também a possibilidade para o exequente. Ou então ele vira e fala, imagina que eu penhorei o carro do Leandro. Ele vira e fala, você penhorou meu carro, excelência, eu queria que trocasse por 150 sacas de café, o mesmo valor. Eu viro e falo, calma aí, excelência, onde eu vou vender essas 150 sacas de café? Vai ser muito mais difícil no processo eu vender 150 sacas de café do que um carro. Então eu quero que continue o carro. Entende? Aí o exequente já tem a possibilidade de se manifestar. Tá bom? Maravilha. No que diz respeito aqui à substituição ainda, o artigo 848 vem trazer situações em que eu posso também pedir a substituição aqui da penhora que foi realizada. Basicamente, aqui as partes, tanto o exequente quanto o executado podem pedir, tá bom? Quando isso pode acontecer? Estou colocando aí para vocês, são 7 hipóteses, coloquei as 6 primeiras aí no chat. Estou colocando agora a 7ª. Maravilha. As 6 primeiras foram, estou colocando a 7ª aí. Vamos lá. Primeiro, quando não obedecer a ordem legal. Por que eu falei para vocês terem atenção àquela ordem legal? Perguntei, o que vem primeiro? O carro ou o semovente? Porque, por exemplo, imagina que penhorou o meu cavalo, que é campeão de todos os campeonatos. Eu viro e falo, calma aí, excelência, penhorou meu cavalo por quê? Eu tinha veículos, eu tenho imóveis. E lá na ordem do artigo 835, você tem que seguir aquela ordem. É naquela ordem que tem que ser seguida. Pode mudar? Claro que pode, mas a regra é que tem que seguir aquela ordem que está lá pré-estabelecida. Por isso que eu falei com vocês, tenham atenção. Combinado? Então, se tiver fora da ordem, eu posso questionar. Também, quando ela não incidir sobre bens que são designados em lei, contrato ou ato judicial por pagamento. Maravilha. Só que tem um detalhe. Tudo bem, mas o inciso 13 fala lá, demais direitos.
outros direitos. Deixou aberto. Colocou demais direitos. Outros direitos, eu entendo que é qualquer outra questão que não está lá na lei. Mas tudo bem, pode ser questionado. Também, quando pode se pedir essa substituição, havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. Imagina, o processo está sendo aqui em Montes Claros. Vamos imaginar que o Fred tem vários imóveis aqui em Montes Claros e tem também outros lá em Porto Seguro. Aí a penhora acontece no imóvel em Porto Seguro. Fred vai virar e falar, calma aí, você tá doido? Eu quero que penhora aqui em Montes Claros. Ou então eu mesmo, como executor, posso virar. Ô, excelência, é muito melhor penhorar aqui, é mais fácil uma pessoa comprar aqui. O trabalho para a gente acompanhar lá, a penhora, usar os outros atos vai ser muito mais difícil. Então eu quero que seja feito aqui nesse foro. Maravilha, é uma das situações. Também, quando houver bens livres e tiver recaído os bens em bens que já foram penhorados ou que estiver gravando. Eu acho que foi a Jamile que perguntou, mas se já tiver penhora, o que eu falei com vocês? Vocês lembram? O importante é penhorar, porque a questão é, quem penhora antes vai ter preferência. Mas vamos imaginar que na hora que eu fui penhorar o bem da Cleide, já tinha uma penhora naquele bem. E aí eu olhei, o outro bem da Cleide não tinha penhora nenhuma. Aí eu falo, só sou uma besta. Por quê? Eu prefiro ir lá no outro, eu posso pedir, excelência, esse aqui já tinha penhora, mas o outro não tem, então eu quero que faça a penhora naquele outro bem, que vai me dar mais rapidez no que diz respeito à questão de recebimento. Mas também pode ser pedida a substituição quando os bens tiverem baixa liquidez. Penhorou o valor, mas o valor é muito baixo na conta, penhorou R$1. Vai fazer um alvará para liberar R$1, gente? O povo tem isso, viu, nas contas. O dia que penhora valor na conta, eu acho que teve 2 ou 3 vezes que penhorou, eu não desmaiei, porque Deus me deu força. E uma das vezes que penhorou, vocês vão achar que é brincadeira, mas não é. Uma vez que penhorou, eu olhei o processo, penhorou R$30 mil. Eu fiz assim, meu Deus, conseguiu. Já estou assim, ligando minha sócia, hoje vai ter café. É triste, né? Porque a vida é difícil. E aí, na hora que eu fui olhar o nome da pessoa que tinha penhorado, eles erraram. Penhorado na conta do meu cliente. E aí, bateu a depressão na hora, liguei minha sócia. Já viu aquela frase, alegria de pobre dura pouco? Então nós não somos nem pobres, nós somos super pobres, porque nem durou. Gente, isso aconteceu de verdade. Eu ainda tinha que fazer uma petição para pedir o juiz para liberar o dinheiro do meu cliente, que era o execuente. Eles penhoraram errado. Gente, foi uma das frustrações mais tristes da minha carreira. Eu fui tão feliz, mas aí a gente tem que valorizar. Eu fui feliz. Na hora que eu vi lá, eu achei que tinha piorado da outra parte. Pelo menos isso, eu fui feliz. Fiquei mais rico? Não, porque eles tinham errado. Então, pode ser que eu tenha algum erro, eu posso também questionar. 6º inciso, quando fracassar a tentativa de alienação judicial do bem. Eu já pedi isso. Uma vez penhorou vestido de noiva de uma loja. Na hora que foi vender o vestido, cada vestido era 8 mil. Não conseguiu vender. Aí eu virei pro juiz e falei, de que adiantou penhorar isso? Eu quero que muda. E aí eu pedi para mudar. Quando não consegue alienar o bem, pode pedir para mudar a penhora. E também o 7º, quando o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer indicação prevista em lei. Aí, lógico que pode vir aqui fazer, tá bom? Detalhe, isso tem que fortalecer cada vez mais o parágrafo único. Posso substituir a penhora também por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Muitas empresas estão fazendo isso. Vamos dar exemplo. Penhora um patrimônio da empresa do Antônio. O Antônio precisa daquele patrimônio. Você sabe o que as empresas estão fazendo? Elas contratam um seguro, o banco vem e fala assim, excelência, Poder Judiciário, a dívida é 100 mil, libere o valor, libere o patrimônio que foi penhorado do Antônio, e quem vai garantir essa execução sou eu. Ele me pagou um valor, que se der qualquer coisa errada aqui, quem vai pagar o valor aqui por esse seguro sou eu. Você sabia que existe isso, gente? Ou não? Vocês já sabiam disso? Que existe essa fiança bancária?
vocês de novo? Eu vou repetir. Maria, isso está acontecendo muito. Em grandes empresas. Vamos imaginar que você tem uma grande empresa. Aí vai lá e penhora o maquinário da sua empresa. É uma empresa gigante, penhorou alguns maquinários que, por eles ficarem parados, você vai perder milhões. Concorda comigo? Maravilha. Para você não perder esses milhões, você sabe o que você faz, Maria? Você vai num banco e pede uma fiança bancária e um seguro garantia judicial. O que é isso? Você vira para o banco, explica que penhorou um valor seu e pede para o banco te garantir no processo. Lógico, você vai ter que pagar? Vai. Mas o prejuízo que você vai ter com essa máquina parada é maior do que o que você vai pagar para o banco. Aí chega no banco, o banco vira e fala assim, excelência, a dívida de Maria é 100 mil. Você penhorou o patrimônio da empresa dela no valor de 100 mil, mas a Maria vem aqui, tem um seguro garantia judicial, ou mesmo vem através da fiança bancária informar para liberar essas máquinas para Maria, e eu, banco, estou garantindo a execução. Se der qualquer coisa errada, se realmente a Maria perder, aqui o banco vai efetuar o pagamento. Maravilha. E muita empresa está fazendo isso, viu, gente? Como se fosse um empréstimo? Não um empréstimo, é diferente. É um contrato seguro. Porque se você ganhar a causa, você vai ter pago o banco, aí o problema é seu. Porque o empréstimo você devolve, acabou. Aqui não. O banco está lá. Se der algum problema, ele vai pagar a dívida. Tranquilo? Se não der, aí o problema é de quem, Maria? Ah, mas eu paguei. Mas você pagou porque você quis. Tranquilo? Os bancos fazem isso. É lógico que também o banco não entra em qualquer processo, né, gente? Quando ele entra também em processo que ele vê que é realmente questões que vai perder, o valor é muito alto. Eduardo. Oi, pode falar, Lucas? Boa noite. Repete aí de novo sobre essa parte do banco, porque minha internet tinha caído aqui. Vou repetir. Hoje existe fiança bancária ou seguro garantia judicial. Quando existe uma penhora, você, como executado, pode entrar em contato com o banco, você paga um valor ao banco, aí vai depender do caso, e o banco entra no processo para te garantir. E aí, aquele bem que foi penhorado, ele é liberado. É o que está aí no parágrafo único. A penhora ela pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial. Por quê, pessoal? Porque eu tenho uma segurança grande. Porque o banco, normalmente, a tendência é que o banco, salvo se tiver alguma atrocidade, o banco quebre, o que é muito difícil. Não é tão comum, né, pessoal? Não é impossível, mas é pouco provável. Então, tem uma segurança muito grande aqui. Tranquilo? Conseguiu entender, Lucas? Me fala aqui. Tranquilo. Maravilha. Sempre que houver a penhora, nós vimos que é lavrado um laudo, um termo, e quando há substituição, o artigo 849 fala isso também. Vai ser lavrado um novo termo, tá bom? Quando existe essa transferência de bens, uma questão que deve ser analisada, perdão. Eu tenho a busca aqui por uma garantia do processo de execução. Quando eu verifico que aquela situação gera um desgaste ou que vai gerar algum tipo de prejuízo, eu, como advogado, tenho que ter muita atenção. Sabe por quê? Tem hora que existe penhoras e aquela penhora demora tanto que o bem perde. Eu vou dar um exemplo específico. Carro. A cada ano que passa, o carro vai desvalorizando. Concordam comigo? Mas olha que interessante. O 852 fala para a gente que o juiz vai determinar a alienação antecipada dos bens penhorados quando se tratar de veículos automotores, de pedras, metais preciosos ou outros bens móveis sujeitos a depreciação ou deterioração, ou quando houver manifesta vantagem. Vou dar exemplo. Penhorou ações na Bolsa de Valores. E agora a ação era 1.000, foi para 5.000 reais. Cada ação. Vende esse negócio. Entende? Porque senão, pode ser que diminua vantagens para as partes, e esse não é o objetivo da execução. Então, coloca o artigo 852, que é bem interessante. A tentativa de venda de veículos, de pedras, de metais preciosos ou outros bens que estão sujeitos à depreciação ou mesmo à deteriorização. Tranquilo? Maravilha. Até agora conseguimos entender? Sim ou não? Maravilha. Pessoal, os artigos próximos, 854 e seguintes, até chegar no 800 e
69, eu coloquei para vocês aí, e aí eu vou querer que vocês leiam em casa com atenção, mas é só especificando cada um dos tipos de penhora. Penhora de maquinário, penhora de crédito, é para vocês lerem em casa, porque eu falei aqui o geral para a gente dar prosseguimento, combinado? Até agora, então, estamos caminhando junto, né, pessoal? Sim ou não? Estou vendo aqui, Fernanda falou que sim, todo mundo junto aqui? Maravilha. Fazendo igual o galo, detonando. Oh, Deus. Ilumina o galo. Oh, Jesus. Esse final de semana, oh, meu Deus do céu, gente. Eu quero todo mundo rezar, não. Quem rezar esse final de semana, eu vou saber. Viu? Se der tudo certo, todo mundo fica feliz semana que vem. Brincadeiras à parte. Vamos seguir na nossa caminhada. Vamos falar agora sobre a avaliação. Penhorei o bem. E aí? Vamos dar um exemplo. Eu penhorei a casa do Juliano. Penhorei. Juliano, peguei sua casa. Penhorei. Oh, meu Deus, Jesus. Ah, mas é a casa que ele mora? Não, ele tem uma casa, um imóvel, melhor dizendo. Qual o valor? Qual o valor da penhora? Qual que é o valor do bem? E aí? Quem é que fala isso? Porque o que eu vou penhorar, eu sei, é o valor da dívida. Mas quando penhora um bem, você tem que dar o valor do bem. Concorda comigo? E aí? Quem é que determina isso? Agora nós vamos falar o perito. Só que aqui é mais simples. Inicialmente, Juliano. Sabe por quê? Quando a gente fala de avaliação, olha quem é que faz a avaliação? O oficial de justiça. Quando o oficial de justiça faz a penhora, ele já faz a avaliação naquele momento. Por exemplo, a minha mãe é oficial de justiça, do Tribunal de Justiça de Minas. Ela é oficial de justiça avaliadora. Por quê? Porque na hora que ela chega lá e faz uma penhora, por exemplo, de um imóvel, ela já faz uma análise e já coloca na certidão o valor que tem que colocar. Tranquilo? Existem situações em que não será necessário colocar ou fazer a avaliação, mas a regra é que vai ser feita, tá bom? Eduardo, se não for da capacidade do oficial de justiça fazer a avaliação, se precisar de um conhecimento especializado, aí é igual o Juliano falou. Aí teria que ter um avaliador com perícia para aquela situação, tá bom? Mas se não for algo tão complexo, o próprio oficial de justiça que faz a avaliação, tá bom? Maravilha. Existem casos que não precisa da avaliação, esses casos estão lá no artigo 871, são 4 incisos, vou colocar aí para os senhores o terceiro e quarto inciso agora. Deixa eu ver se foi. Não, vou colocar só o terceiro agora. E aí eu coloco o quarto sozinho. Um instante. O terceiro já apareceu aí, né, pessoal? Agora eu vou colocar o quarto. Aqui no 871 são as situações em que não vai ser necessário, não vai ser preciso fazer avaliação. Que casos são esses? Primeira situação. Quando uma das partes aceitar o valor que foi estimado. Vamos dar exemplo. Sabe o caso do imóvel do Juliano? Na avaliação falou que era 100 mil. Juliano concordou. Ué. Eu iniciei a ação, fiz a penhora e falei assim, o imóvel do Juliano vale 100 mil. Eu sou exequente. Penhorou o imóvel do Juliano vira e concorda, realmente vale 100 mil. Precisa avaliar, gente? Sim ou não? Em regra, não. Porque está concordando ali as duas partes. Também, segunda situação que não precisa de avaliação, quando se tratar de título ou mercadoria que tem cotação na Bolsa de Valores. Ô, gente, por quê? Simples. Ah, penhorou uma saca de café. Qual que é o valor? Entra lá e vê quanto que está a saca do café. Existe cotação. Então, quando existir um valor já que é pré-determinado, não precisa ter avaliação, tá bom? Terceira situação, dívida pública, ação de sociedades ou título de crédito que são negociáveis em bolsa. Por quê? Por causa da mesma questão da outra situação. Já tem um valor na bolsa, não precisa ter avaliação. Como também a quarta situação, quando se tratar de veículos automotores ou bens que têm um valor de mercado já conhecido através de pesquisas. Exemplo, a tabela FIPE. Vocês já ouviram falar da tabela FIPE, pessoal? Tabela FIPE é onde você vai encontrar um preço dos veículos, aí tem as marcas, tem o ano, se é gasolina, se é álcool, se é flex, tem todos os dados, você coloca lá e já tem o valor. É uma situação que não precisa ter avaliação. Tranquilo?
Maravilha, então. Detalhe. Apenas em relação ao primeiro inciso, o parágrafo único faz uma ressalva. Ocorrendo a hipótese do inciso primeiro, como está aí na telinha para vocês, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Que se também é muito baixo o valor e a outra parte aceitou, opa, pode ser que eu e o Juliano estamos aqui fazendo uma tramóiazinha para dar prejuízo para terceiros. Vamos imaginar que o Juliano está devendo a outras pessoas. Aí eu falo que o imóvel é 100 mil, o juiz olha assim, mas o imóvel tem 30 mil metros quadrados. 100 mil reais? Ué, alguma coisa está errada. Quando o juiz nota esse erro na aceitação, ele pode solicitar que seja feita a avaliação. Até já se preocupando com o eventual prejuízo que aquelas partes podem estar querendo dar a terceiros. Combinado? Maravilha, que lindo. Pessoal, em relação aqui à questão da avaliação, o oficial ele vai deixar tudo detalhado e também vai apresentar aquela situação, especificando os bens, especificando o valor dos bens, tudo detalhado, porque isso é necessário para que aquela avaliação seja aceita. O artigo 872 até nos fala isso, tá bom? No que diz respeito a essa avaliação, existe a possibilidade de eu ter que fazer uma nova avaliação, depois de já ter sido feita? Sim ou não? Teoricamente existe. E os casos em que vai se fazer a nova avaliação estão lá no artigo 873. Primeiro, quando qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Ué, na hora que foi avaliar o bem lá do Lucas, a Cleide, que é oficial de justiça, avaliou em R$1. Você vira e fala, tá doida? Cleide tá doida. O valor não é R$1, ela avaliou errado, ou com erro, com dolo. Justificar, quando ela vier a justificar, a parte justificando, existe a possibilidade de fazer uma nova avaliação. Também, quando se verificar posteriormente a avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Aí é necessário se fazer uma nova avaliação. Terceira situação, quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação. Quando o próprio juiz tiver dúvida, ele vai mandar fazer a avaliação, né, pessoal? E vai ter que seguir todos os detalhes que devem ser feitos, porque aqui é muito importante para conseguir dar prosseguimento na caminhada. Tranquilo? No que diz respeito à questão da penhora, como um todo, e da avaliação, olha que interessante o que fala para a gente o artigo 874. Pessoal, RT é artigo 874. A possibilidade de uma alteração aqui na penhora. Vamos lá. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, então os dois têm que ser escutados, mandar, primeiro, reduzir a penhora aos bens que são suficientes ou transferi-la para outros se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Ou ainda poderá ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Então, primeiro faz a penhora, e depois de feita a avaliação, pode ser que na hora que fez a avaliação descobriu que o bem que foi penhorado, ou os bens que foram penhorados, tem um valor muito maior do que o valor da dívida. Aí pode-se pedir o quê? Que diminua a penhora. Fala assim, você penhorou 10 imóveis mil. Na hora que for fazer a avaliação, 2 imóveis já pagam a dívida. Então, libera os 8. Maravilha. Como também pode ser que depois que faça a penhora, descubra que o valor do bem é menor do que o que é devido. Aí nós vamos buscar outros bens para conseguir aqui satisfazer aquele crédito que é devido ao exequente. Tranquilo? Maravilha. Fechando aí essa parte, o artigo 875 fala o que para a gente? Realizada a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Então, primeiro faz a penhora, depois faz a avaliação. Fez a penhora, fez a avaliação, tá tudo show de bola. Vamos partir para os atos de expropriação de patrimônio. Pessoal, antes de começarmos a falar dos atos de expropriação, quero saber, ainda estamos juntos, né?
que agora é importante entender que isso é antes, para agora começar a compreender o caminhar, o depois. Tranquilo? Tô vendo aqui a Fernanda, Denilson, Maria Tereza e Renata também estão ok, que estão vendo o vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, lembre-se, pode falar para a gente conversar. Vamos começar a falar de um nome show de bola. Pessoal, adjudicação. Olha que nome chique. Quem aqui já escutou falar desse nome? Me fala aí. O que é adjudicar? O nome é chique, não é, gente? Já dá um impacto no nosso coração. Ah, tô indo ali, adjudicar um bem. Sangue de Jesus? Você é uma pessoa chique, hein? O que é essa adjudicação? Eu lembro que quando eu escutei a primeira vez na faculdade essa palavra, eu fiquei assim, meu Deus. Lá no artigo 876, já está começando a tratar aqui na secção 4 do CPC aqui desse capítulo, começa a falar dos atos de expropriação. A expropriação é a adjudicação, a alienação e também a questão que envolve os frutos dos bens. E em relação à adjudicação, o artigo 876 fala assim, é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe seja adjudicado os bens penhorados. Eduardo, o que quer dizer isso? Vamos lá. A adjudicação, eu vou falar de uma forma simples, para ficar mais claro, tá bom? O que é a adjudicação? Penhorou um bem, em vez de vender, o exequente pega para ele. Conseguiu ficar claro? É um nome chique, maravilhoso, diga-se de passagem, dá até vontade de escrever na tatuagem, né? Adjudicação. Ao lado da outra que a gente dá vontade de escrever, hermenêutica, que é chique a palavra, né? Pessoal, em relação à adjudicação, de uma forma simplória, é o quê? Penhorou um bem, avaliou o bem, e aí o exequente, em vez de vender, para pegar o dinheiro, ele vira para o juiz e fala assim, excelência, eu quero o bem que foi penhorado. Só que aí já colocou uma limitação. Qual que foi a limitação? Primeiro, não pode ser por preço inferior ao da avaliação. Então, vamos dar um exemplo. Penhorou o carro da Luciene, falou que o carro dela é... O carro não. Penhorou a casa, o imóvel da Luciene, falou que o imóvel é 180 mil. Para adjudicar, eu tenho que pegar esse imóvel por quanto? Por 180 mil. Ah, Eduardo, mas não tem um negócio que é até 50% do valor? Para adjudicação, não. Para alienação, sim. Adjudicação, não. Para que eu adjudique um bem, eu tenho que pegar o bem naquele valor que foi avaliado. Por isso que não só o executado, como também o exequente, podem se manifestar da avaliação. Porque também, se ele entender que está muito alto e quiser, por exemplo, adjudicar, diminui o valor. Né, pessoal? A adjudicação, então, é quando o próprio exequente quer ficar com o bem que foi penhorado pelo valor que foi avaliado. Tranquilo? Maravilha. Eu já tive casos de cliente que adjudicaram bens. Penhorou um hotel, um imóvel, a estrutura física de um hotel, meu cliente mexia com redes hoteleiras, o que ele fez? Adjudicou. A avaliação estava menor do que valor de mercado, a outra parte não tinha questionado, falou assim, show de bola, vou pegar. Pegou e começou a restabelecer aquele empreendimento, já com a empresa dele lá, tá bom? Denilson falou, não é imoral? Não é, Denilson, por quê? Porque a avaliação, ela é feita por um técnico, um oficial de justiça, um avaliador, tanto o exequente como o executado tiveram a possibilidade de questionar a avaliação. E um detalhe, eu só estou pegando o patrimônio de uma pessoa porque ela deve. Porque ela não pagou voluntariamente. Concorda comigo? Então não é imoral, por quê? Porque, na verdade, eu só estou pegando o que é de direito. Uma vez que eu só pego o patrimônio dessa forma, quando a pessoa voluntariamente não foi lá e pagou a obrigação dela. Entende? Por isso que muitos alunos me perguntam, Eduardo, você sofre quando vai lá e pega um veículo de uma pessoa, ela chora, uma casa? Eu não sofro porque na vida profissional, como advogado, nós somos razão, nós não tratamos com emoção. E por quê? A lei está determinando que eu só vou pegar o patrimônio porque ela não me pagou voluntariamente. Consegue entender? No começo é mais difícil.
a gente se emociona, sente mais. Não quer dizer também que a gente não tenha sentimento, não é isso. É que a gente vai ficando cada vez mais profissional e vai se atendo cada vez mais à questão da lei. Porque também, se a gente se preocupar com tudo o que acontece com as partes, nós, como operadores do direito, adoecemos, pessoal. É o que eu falo com todo mundo. Nós vivemos de dores de cabeça. Quem é advogado, especialmente. Concorda comigo? Então, isso gera muito desgaste. O Antônio falou que, dependendo do lapso temporal da data da avaliação até a expropriação, esse bem pode ter sofrido depreciação. Pode sim. E por isso, Antônio, lá no artigo 873, fala que no inciso segundo, se verificar que posteriormente a avaliação tiver uma majoração ou diminuição no valor do bem, pode ser requerida uma nova avaliação. Se você conseguir provar isso, vai poder ser feita uma nova avaliação. Tranquilo? Mas é uma ponderação importante. Lá no parágrafo 1º, que eu coloquei aí, Denilson e Antônio, conseguiram entender? Me falem aqui, viu? Se conseguiram compreender. Em relação ao parágrafo 1º, fala que quando for requerida a adjudicação, o executado vai ser intimado do pedido, tá bom? Maravilha. Isso é uma questão óbvia, né? Por quê? Porque pode ser que ele não queira que o patrimônio fique com você. Ué, Eduardo, mas o executado pode não aceitar? Pode não aceitar. E aí, pessoal? E se o executado não aceitar? Vamos lá. Duas hipóteses. Ele pode não aceitar e pagar a dívida. Aí não vai adjudicar. Nós já falamos isso. A qualquer momento antes da expropriação, se o executado vier e pagar a dívida, lógico que ele não vai perder patrimônio, ele está pagando. Lá na ordem de preferência, vocês lembram que o primeiro é dinheiro? Lá no artigo 835, qual que é o primeiro? Dinheiro. Eduardo, mas e se ele não quer que adjudica e ele não paga a dívida? Ué? Vamos lá. Ele pode chorar, ele pode gritar, ele pode sair correndo, ele pode ir nas redes sociais ficar xingando o povo, depois tomar um processo, mas vai perder o patrimônio? Se o exequente quer adjudicar um bem que foi penhorado, o executado não pagar a dívida, acabou. Por isso que chama execução forçada, gente. Não é execução por favor, não. É execução forçada. Ah, mas eu não quero. Ai, meu Deus, que triste. Ai, não quero não. Tá bom, tá. Para de ir, gente. Então, existe a possibilidade do adjudicado vir aqui, o executado vir manifestar contra a adjudicação, mas aí vai ter que pagar a dívida. Simples assim. Tranquilo? Maravilha. Mas e aí? E se o bem não pagar a dívida? Ou então, se o bem que foi penhorado for um valor superior à dívida? Vocês pararam para pensar nisso? Como é que eu faço? O parágrafo 4º lá do artigo 876 vem falar para a gente. Se o crédito for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença que ficará à disposição do executado. Vamos dar um exemplo. Penhorei o imóvel da Maria Clara. Na avaliação, qual o valor do imóvel? 100 mil. Concordam comigo? A dívida que Maria Clara tem comigo é de quanto? 80 mil. Opa! O bem tem um valor maior do que a dívida. Para que eu consiga adjudicar, o que eu vou ter que fazer? Eu pego o bem e sabe essa diferença? Eu, exequente, tenho que depositar. Então, quando o bem é maior a avaliação do que a dívida, para existir a adjudicação, o exequente ele tem que depositar em juízo a diferença. Exemplo, a dívida que a Maria Clara tem comigo é de 80 mil. O imóvel que foi penhorado está no valor de 100 mil. O que eu tenho que fazer para adjudicar? Depositar em juízo 20 mil reais, que é a diferença. E esses 20 mil vão para quem? Para Maria Clara, porque ela só pegou o patrimônio dela que era referente ao valor da dívida. O que for a mais tem. Tá bom? Professor, Pode falar, Denise. e quando o exequente é o banco? Quando o exequente
Não, isso aqui depende de quem é o exequente. Ah, você está falando se for um bem imóvel, por exemplo, e o patrimônio for garantia, né? Aí é diferente. Não, porque aí é diferente por quê? Porque nesses financiamentos, o próprio imóvel foi garantido. Pois é, mas é superior à dívida. O valor do imóvel é menor do que a dívida. Mas quando é superior à dívida? A mesma forma. Então, vai depositar em juízo. O que for. A diferença o banco deposita? Qualquer valor que tenha a mais, que sobrar, teoricamente, tem que ser depositado. Mesmo que for o banco. Quando o banco tem uma alienação fiduciária e a dívida já está menor do que o valor do imóvel, ele vai pedir, se ele quiser adjudicar, ele tem que depositar valores, mas normalmente o banco não adjudica, não. Viu, Denilson? Sabe o que o banco faz? Ele pega para ele e faz a alienação. Ele vende. Aí o valor da venda, ele vai ver se ficou maior ou menor do que a dívida. Tranquilo? Mas é uma pergunta muito pertinente. Mas, professor, mesmo que o valor do bem é maior do que a dívida, o banco não deposita o que passa, não, do valor da dívida? Qualquer valor que passar tem que ser depositado em juízo. Mas aqui nós estamos falando da adjudicação. O que você está falando de banco normalmente acontece na alienação. É outra forma de expropriar bem. Essa primeira é quando o próprio exequente pega o patrimônio para ele. O banco, normalmente, ele não pega para ele o imóvel. O imóvel já é dele. Ele só vai vender o imóvel. Entende? Quando é alienação fiduciária. O imóvel é seu, mas está em garantia para o banco. Aí o banco vira e fala, não quero pegar o imóvel, não, quero dinheiro, vamos vender esse negócio. Aí não é adjudicar, é alienar. E daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre isso. Tá bom, Denilson? Ok, obrigado. Maravilha. Pessoal, é assim que eu gosto, todo mundo perguntando para a gente movimentar, combinado? Quando o valor do bem ele for superior, quando o valor do crédito for superior ao valor dos bens, o bem vai ser adjudicado pelo exequente e aquilo que sobrou vai continuar a execução. Vamos dar exemplo. O imóvel é 80 mil reais, que eu penhorei do Denilson. Penhorei 80 mil reais. Mas a dívida que o Denilson tem comigo é de 100 mil reais. Opa! O valor do bem é menor do que a dívida. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. O imóvel que eu penhorei de Denilson é de 80 mil. A dívida que o Denilson tem comigo é 100. O imóvel dele é menor o valor do que a dívida. Eu quero adjudicar. Como é que faz? Eu pego o imóvel do Denilson pelos 80 mil. É meu agora. Tranquilo? E os 20 que ainda Denilson está me devendo? Maravilha. Continua a execução. Diminuiu o valor, mas a execução continua. Conseguimos entender isso? Sim ou não? Quando eu quero adjudicar, lembrem, tem o valor da avaliação do bem, não tem? Você vai olhar o valor da avaliação, olhar o valor da dívida. Se o valor da avaliação daquele bem ele for maior do que o valor da dívida, para acontecer a adjudicação, o exequente tem que depositar essa diferença em juízo, para o executado receber. Se o valor da avaliação for menor do que o valor da dívida, eu adjudico esse bem e a diferença vai seguir na execução. Então, continua executando aquela diferença. Tranquilo? Me falem aqui, pessoal. Conseguimos entender isso? Sim ou não? Sim. Sim? Maravilha. Penhorou, avaliou, o exequente falou, eu quero adjudicar, intimei o executado. Ele tem algum prazo para manifestar? Aqui, ó. Vamos dar exemplo. Juliano está me executando. Pegou meu patrimônio. Na hora que ele viu lá, ele falou, eu gostei desse, ó. Eu quero adjudicar. Eu quero ficar com bem. O valor tá bom? Eu quero. Me intimou. Eu sou executado. Não sou, pessoal? Me intimou. E aí? Eu tenho 5 dias para manifestar. É o que está no artigo 877. Por que 5 dias? Porque lá fala assim, transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões que tiverem sido questionadas,
o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Tranquilo? Esse auto, ele vai ter uma carta de adjudicação e um mandado de missão de posse, se for um bem imóvel, ou uma ordem de entrega ao adjudicatário, se tratasse de um bem móvel. É o que está no parágrafo 1º do artigo 877, tá bom? Essa carta que vai dar a possibilidade de fazer aquela transferência de propriedade do bem. Então, quando há a adjudicação, o juiz ele faz uma carta de adjudicação, para que eu, que sou o exequente, que adjudiquei aquele bem, eu possa ir lá no cartório de imóveis, por exemplo, e averbar e transferir aquela propriedade para o meu nome. Ou então, ir no Detran e fazer uma transferência, eu estou falando aqui no caso de um veículo, por exemplo. Então, é feita essa... Ah, mas e se for uma saca de café? Se for um quadro, também vai se dar ordem para se entregar ao adjudicatário aquele bem. Por quê? Se ninguém questionou, passou 5 dias, ou então, se questionou e o juiz não concordou com o questionamento, a adjudicação aconteceu. E aquele bem ali passa a ter um novo proprietário. Tranquilo? Isso é sério? Isso acontece? Gente, acontece. Principalmente nesses momentos de crise, é igual uma vez nós adjudicamos num processo para o cliente um bem, por quê? Nós fomos fazer uma análise. A dívida já estava maior do que o bem. Se fosse vender num leilão, comprariam por 50% do valor. Nós não estávamos mais achando patrimônio do devedor, do executado. Só tinha achado aquele bem imóvel. Conversei com o meu cliente, eu falei o que com ele? Deixa eu te explicar. A dívida já é maior. Só que nós não estamos achando bem. Se esse bem que foi encontrado for a leilão, vai ser vendido por 50% do valor. Então, na verdade, você que vai perder os 50%, porque se a gente não achar mais nada, você vai continuar com a execução, mas não vai ter efetividade. É melhor pegar esse patrimônio e nós tentarmos vender fora. E foi isso que fizemos. E aí não foi a 50%, foi o valor do imóvel, que já era do meu cliente. Aí ele não vendeu em um processo, ele vendeu o imóvel que era dele. E aí diminuiu o eventual prejuízo que ele teve. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, no que diz respeito aqui à questão da adjudicação, sabe esse caso do meu cliente, que eu falei com vocês aqui agora, que ele pegou o bem? Nós tivemos uma situação parecida e, no primeiro momento, nós não queríamos adjudicar o bem. Então, nós falamos assim para o juiz: excelência, nós não queremos adjudicar, vai tentar vender o bem. Tentou vender o bem, quem disse que conseguiu? Não conseguiu. Mas olha aqui que o 878 fala: frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para o requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Vamos dar exemplo. No começo, você não queria adjudicar aquele bem que foi piorado do executado. Aí tentou vender o bem. Ninguém comprou. Tá bom? Vai abrir a oportunidade de falar de novo assim, ó, por exemplo, vamos imaginar que a Maria Tereza, ela não queria adjudicar o bem. Tentou vender o bem da Renata. Quem disse que conseguiu vender? Aí o Poder Judiciário vira e fala: Maria Tereza, tudo bem com você? Ô, minha amiga, tá bom? É porque você lembra que você não queria adjudicar? Deixa eu te contar, é porque ninguém comprou não, viu? E aí? O que você quer? Quer adjudicar de novo? Quer adjudicar agora? E olha que interessante, o 878 possibilitou nova avaliação. Por quê? Porque, lembre-se, a adjudicação, você não oferta valor menor do que a avaliação, concorda comigo? Só que Maria Tereza pode virar e falar: excelência, tudo bem, mas deixa eu te explicar. Ninguém comprou porque o valor que foi avaliado bem está fora do normal. Então, para que eu analise se eu quero adjudicar esse bem agora, eu quero que faça uma nova avaliação. Lembrando que pelo valor que foi avaliado, ninguém comprou. Aí faz a nova avaliação, normalmente diminui o valor, e aí a Maria Tereza pode pensar agora em adjudicar. Tranquilo? Ah, mas e se ela não quiser? Maravilha, o processo vai seguir, vai ter que tentar piorar outros bens
para conseguir ter o dinheiro recebido. Combinado? Maravilha. Conseguimos entender a adjudicação? Sim ou não? Dá ok aí que eu quero saber. O que é a adjudicação, então? O exequente pega o patrimônio que foi penhorado do devedor. Maravilha. Vamos começar a falar agora de uma outra coisa. A alienação é outro ato de expropriação do patrimônio do devedor. Expropriação é a perda do patrimônio pelo devedor. A alienação, o artigo 879 fala para a gente, vai se fazer por iniciativa particular ou por leilão judicial eletrônico ou presencial. Meus amigos, já deu aí as duas modalidades de alienação que podem ser feitas. Por iniciativa particular ou por leilão, seja ele judicial ou mesmo presencial. Maravilha. O artigo 880, ele fala para a gente que quando não for efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. É a primeira forma de alienação. Por que ela é interessante? Tem muitos advogados que não sabem. Esse caso, a alienação por iniciativa particular, qual que é a vantagem? Você conseguir vender aquele bem que foi penhorado do cliente, do executado, pelo maior valor possível. Se deixar ir para leilão, na segunda tentativa de venda, só não será vendido se for abaixo de valor vil. E hoje os tribunais têm entendido que o valor vil é 50%. Então, se o imóvel é 100 mil, vai para a segunda tentativa de venda no leilão, até por 50 mil as pessoas compram. Conseguimos compreender? Por que é interessante eu tentar fazer a alienação por iniciativa particular? Porque eu estou tentando fazer a venda para possibilitar que eu consiga fazer aquela venda e consiga ter um valor maior possível. Tranquilo? No que diz respeito aqui à situação, pode falar, Maria? Eduardo, Ah. tem a penhora, a avaliação e, ao final, é a expropriação, não é isso? Aí vai para um dos atos de expropriação. Pode ser a adjudicação, que é aquela que a gente falou. Mas você como exequente não é obrigado a querer pegar o patrimônio para você, não. Se você não quiser adjudicar, vai para avaliação. Perdão, avaliação não. Alienação. Então, você está seguindo certinho a caminhada. Teve a penhora. Depois da penhora, o que tem que fazer? Avaliação. Depois da avaliação, do bem já ter sido penhorado e avaliado, passa-se para os atos de expropriação do patrimônio. É nos atos de expropriação que há a venda? Que aí é a busca ou por o exequente pegar o patrimônio para ele e abater na dívida, ou acabar a dívida, que é a adjudicação, ou a alienação, que é a venda do bem, para conseguir fazer dinheiro. A venda do bem é alienação. Porque então ainda não chegou ao final de tudo, ainda não, né? A finalização da execução não. A alienação é esse ato para chegar a vender o patrimônio e aí conseguir fazer virar dinheiro e assim pagar a dívida que tem o exequente. Que o executado tem com o exequente. Tá bom? Eduardo, Pode falar, Juliano. o exequente não pode participar do leilão, né? Não, nem ele, nem o advogado dele. Porque senão ninguém pegaria a adjudicação, entendeu, Juliano? Nem ele, nem o advogado, nem qualquer pessoa que tenha vínculos, servidores, não podem. Nós vamos ver isso mais à frente. Tá bom? Oi, lá. Maravilha. Pode falar. Tem algum recurso, assim, sobre alguma coisa, um recurso superior, assim, segunda instância ou não? Não vendeu patrimônio? É. Você tem recurso, mas se não recurso, eu estou falando de uma sentença, você tem um agravo de instrumento se não concordar com alguma coisa, mas para fugir da dívida, se você é o executado, não tem o dinheiro para pagar,
muito difícil. Se não for um bem penhorável, se não for uma situação que realmente existe plausibilidade, você vai perder. Até porque, pessoal, lembre-se de um detalhe, e a gente tem que ser bem objetivo. A execução, ela existe porque alguém tinha que pagar algo, ou tinha uma obrigação a cumprir, e não fez. O Estado, ele não dá a opção. É assim e acabou. Se você não concorda ou não gosta, você tem mecanismos processuais para tentar questionar, mas se tiver plausibilidade, eles serão aceitos. Se não, não gostando ou não, vai seguir. Porque, pessoal, se não fosse assim, você sabe quem é que ia lá pegar o patrimônio? Eu, você, José, Maria. Pessoal, aí viraria vingança privada. Se o Estado não tivesse esse poder de à força tirar seu patrimônio, o cidadão ia tentar resolver isso por conta própria. E aí seria um verdadeiro caos. Mas existe, teoricamente, mecanismo para você tentar recorrer, Wagner. Se tiver acontecido algo, se tiver alguma falha, mas se está chegando aqui, já é o momento mesmo para finalizar a caminhada. Tá bom? No que diz respeito a essa tentativa de alienação, o juiz vai fixar um prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, qual é o preço mínimo e as condições de pagamento, além das garantias, se for o caso, também, quando tiver corretor, qual vai ser a comissão de corretagem. O juiz já vai determinar isso tudo. Aqui fala no parágrafo 2º que a alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente, se tiver presente também o executado, e vai expedir para ele uma carta de alienação, quando se tratar de um bem imóvel, ou determinar a ordem para se entregar aquele patrimônio, uma vez que ele já fez a compra. Tá bom? No que diz respeito a essa situação, eu tenho que buscar também dar o máximo de publicidade para tentar o melhor valor possível para se fazer para se chegar a um valor que seja realmente interessante para todos, inclusive, quanto maior o valor da venda desse patrimônio, também acaba sendo bom para quem? O próprio executado, que vai ter uma diminuição considerável na sua dívida. Tá bom? E aí, pessoal? Essa é a forma de execução, perdão, de alienação que eu faço por iniciativa particular. Mas também existe a alienação por leilão. Só que estamos terminando nosso encontro, e como ela é um pouco detalhada, vamos deixar para conversar sobre ela no próximo encontro, ou antes de falarmos. Próximo encontro, se não me engano, a gente vai falar de impugnação ao cumprimento de sentença, e aí antes eu falo com você sobre a alienação pelo leilão. Pode ser, pessoal? Para a gente não falar corrido, igual a gente tem feito, para ir mais tranquilo, mais com calma, para vocês conseguirem compreender. Aí, Eduardo, mas mesmo assim eu estou achando que está indo rápido. Esse é o com calma, sangue de Jesus tem poder. Vocês têm que me ver um dia numa aula de cursinho preparatório para concurso. Sangue de Jesus, tem dia que eu dou aula com 100, 150 artigos em uma única aula. O aluno sai assim, ó, meu Deus, Deus é mais. Aqui nós estamos como tranques, na nossa boa e velha sexta-feira com essa sabedoria, né, gente? Só que a matéria é grande mesmo. O doutor falou. Professor, tem que seguir essa ordem aí. Primeiro, a adjudicação, se o exequente não aceitar, que segue para as demais. Primeiro, dá a oportunidade para o exequente se manifestar, viu, Antônio? Porque pode ser que na própria manifestação ele já fala assim, eu não quero adjudicar, eu já quero ir direto para a alienação. Só vai para a adjudicação se o exequente quiser. Senão, já vai direto para a alienação. Tranquilo? Conseguiu entender? Maravilha. Meus amigos e minhas amigas, em relação às questões que eu queria falar, o que falamos aqui, quero saber. Show de bola? Compreendemos? Sim ou não? Aqui, eu tô vendo as carinhas assim, compreendemos? Para disso. Compreendemos, ó, Deus é mais. Não, eu tô com muita dor de cabeça, por isso que a cara tá cansada. Um beijo de melhoras para você. Obrigada. Pessoal, uma observação muito importante. Lembre-se, isso é começo. Vocês têm que parar e dar uma estudada também. Porque, lembre-se, é muita coisa. O CPC tem mais de 1000 artigos. A gente está vendo vários pontos, só que é impossível a gente ver todos aqui detalhadamente. Então, eu preciso muito desse estudo seus também, pós-aula. Combinado?
Deixa eu só encerrar a gravação e volto para falar com vocês. Meus amigos e minhas amigas que estão assistindo em algum outro momento, muito obrigado por ter participado aqui nessa caminhada comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistir esse encontro. Um grande abraço, até a próxima.